convidada especial hoje. É uma mulher de fé, tanto quanto nós temos procurado ser. Eu vou convidar a Valéria, que vem aqui à frente, esposa do pastor Wellington. Pastor Wellington, há 2 meses atrás, esteve conosco, você se lembra, Valéria? 2 meses atrás, ele esteve conosco e testemunhou da vitória que ele teve depois de passar muito tempo sofrendo com o Covid. E nós convidamos a Valéria. Olha, o pastor Wellington testemunhou, mas a gente queria saber o seu lado, como é que foi isso, né? E marcamos 2 vezes, não deu certo. Essa é o terceiro agendamento. Ainda eu disse para ela, sem saber: Valéria, Deus não permitiu ainda, porque Ele vai acrescentar mais coisa no seu testemunho. E ela vai contar para nós o que Deus fez na vida dela nestes últimos dias. A Valéria é uma mulher de fé, de oração, de vida de acordo com a palavra de Deus. Nós teremos muito que ser abençoadas através dela. Mas antes de você falar, eu gostaria de compartilhar com vocês. Pode projetar o texto, por gentileza? Vera, Atos 20, 24. Nós podemos ler juntos esse texto? Vamos lá? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nós temos procurado valorizar sempre testemunho de bênçãos recebidas, de experiências com Deus, porque a Bíblia nos chama de testemunhas. Vós sois minhas testemunhas. Deus nos considera suas testemunhas. Jamais podemos nos calar daquilo que vivemos, experimentamos e recebemos da parte do Senhor. Então, o fato de trazermos a Valéria aqui é para você ser edificada, mas também incentivada, motivada a sempre contar aos outros aquilo que Deus tem feito em sua vida. Vamos orar pela Valéria? Vamos ficar de pé um pouquinho, porque depois vocês vão ficar bastante tempo sentadinhas. Querido Deus e Pai, nós te damos graças por esta oportunidade de mais um encontro. E hoje um encontro muito especial em que estamos recebendo a querida irmã Valéria, que prontamente se dispôs a estar conosco nesta noite. Senhor, unge os seus lábios, ela tem um recado da tua parte. Ela não vem para falar de si, mas vem para falar de ti. Então, que o Senhor use poderosamente esta tua filha, tão abençoada, tão especial para o Senhor e para todas nós. Toma nas tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e caminho. Tá, obrigada. Boa noite às irmãs que estão aqui, aos irmãos que assistem de longe. Eu acho que para contar um pouco essa história, que eu vou compartilhar com vocês, muitas que estão aqui sabem porque oraram por mim e pela minha família. Mas eu preciso contextualizar as pessoas que não conhecem a mim e a minha família. Então, eu sou casada com o Wellington, nós temos 2 filhos, o Arthur e o Heitor. Este ano, nós estamos fazendo 25 anos de casados. E eu brinco, né, que o meu lado mineiro, como o mineiro leva 3 anos para morrer de repente, eu ia viver mais do que ele. Sempre brinquei. Aí ele falava assim, ele fala, né, para as pessoas mais próximas: não, eu te amo tanto que eu não quero te ver sofrer, né? Então é melhor você morrer primeiro. Ficava essa brincadeira. E este ano, no momento mais crítico que nós vivemos, no período da pandemia, ele apresentou um quadro de convulsão. E aí eu quero dizer para os irmãos
como Deus prepara as coisas. Por mais que a gente estude, aprenda que Deus cuida, experimentar do cuidado de Deus é muito diferente. E eu estava, naquela semana, aqui na cidade de Campinas, iniciava um processo de zona roxa, né, vamos dizer assim, era mais do que o vermelho. E eu havia conversado com o meu diretor, na instituição que eu trabalho, e falei, olha, está muito crítica a situação na cidade, e eu vou, se você me permitir, vamos todos para home office, estamos preparados para isso. E era o meu primeiro dia fazendo home office. E eu estava em casa, todos da minha equipe nas suas respectivas casas, e o Wellington estava em casa também, iniciando também trabalho de home office. Ele fez uma reunião e me disse assim, nossa, fui tomar uma água e desceu errado, estou sentindo uma dor. Aí eu falei, senta aqui, vamos ajeitar, né? Eu sentei ele na mesa, ele falou, não, na mesa eu acho que eu vou passar mal. E aí eu o levei até o sofá e ele convulsionou. Ele não tinha tido nenhum sintoma do que nós entendemos como sintomas da Covid. Então, ele não tinha tido uma gripe, uma febre, nada. O que ele teve foi essa convulsão. Meu filho mais velho estava em casa e o mais novo também. Todos estávamos iniciando a rotina ali no mundo de home office. E o mais velho, eu chamei, ele veio até a sala, me ajudou no apoiar melhor o pai, no cuidar, né? Imediatamente eu tentei ligar no serviço de atendimento, no SAMU, e o médico me disse assim, olha, a fila de espera está muito grande, você não consegue atender e levar até um hospital, vai ser melhor? Então, eu lembrei de ligar para o médico da família. O médico da família é um projeto, né? Médico da família. Então, liguei, ele pôde atender de forma providencial, por Deus, ele atendeu a ligação na primeira vez. E eu contei o que estava acontecendo. Ele falou, olha, provavelmente ele vai passar mal de novo, porque, normalmente, quando dá uma crise convulsiva tem uma outra na sequência, então acomode, explicou os procedimentos e falou, procure o hospital. Me disse o nome do hospital para ir, aqui, quem mora em Campinas, conhece a Madre Teodora, fui me encaminhar para lá, né? O Arthur foi me ajudar, buscou a cadeira de roda para facilitar a locomoção. E quando nós fomos, no caminho ele passou mal novamente, e eu e o meu filho orávamos, pedindo para que Deus fosse preparando os profissionais que fossem nos atender, porque a gente não tinha noção do que estava acontecendo. Na nossa mente, na minha mente, na do Arthur, enquanto conversávamos, e o nosso médico também inicialmente pensou nisso, que fosse um AVC. Porque pela forma, né, que a coisa estava acontecendo. Mas nós não sabíamos que Deus já estava agindo desde ali, porque não havia leito na cidade para a Covid. Todas as UTIs estavam ocupadas. Mas quando eu cheguei lá com um pré-diagnóstico, né, assim, pelo que ele sentia, eles atenderam também, entendendo que ele estava tendo um AVC. Então, nós fomos direcionados para uma ala que não era a área de Covid, e tinha uma UTI para atendê-lo. E, naquele dia, foram feitos vários exames, todos eles indicando, investigando outras coisas que não Covid. Obviamente, como estávamos numa pandemia, também colheram material para Covid, mas a investigação, o tratamento inicial era permeando ali ou para um infarto ou para um AVC. E aí nós fomos surpreendidos que, alguns 2, 3 dias depois,
ele repetia esses quadros de crises, mesmo hospitalizado, mesmo medicado. Então, no segundo dia saiu o resultado do exame e confirmaram que ele estava de Covid, mas não descartaram que ele estivesse de meningite, porque ele tinha fortes dores de cabeça, muitas dores de cabeça. E ele ainda estava numa fase que ele conversava, então ele evidenciava isso para os médicos, que ele tinha uma dor de cabeça muito forte, e ele continuou ali conversando, algumas vezes até mandou mensagem pelo telefone para nós, mas o quadro dele se agravou tanto, aí fizeram o exame, constataram que não era meningite, era só a Covid. A gente fala só como se fosse pouco, não é? Desculpa a expressão, mas não descartaram, então, o outro diagnóstico. E, de forma muito rápida, ele piorou. A piora de ter que ficar, de ser entubado, né? E aí eu quero compartilhar com vocês que, um pouquinho antes desse episódio de entubar, nós estávamos muito apreensivos já em casa, porque a gente percebeu que ele estava ficando cansado quando falava. Então, eu conversei com os meninos, e o texto que o Wellington mais gosta é o Salmo de número 23. É o salmo que é o primeiro texto bíblico que ele aprendeu, que a minha sogra ensinou para ele. Então, nós começamos a ler o Salmo 23 para compartilhar entre nós. Então, nós líamos um versículo e compartilhávamos. Eu e os meninos, em casa. E o Wellington, ele tem uma voz muito bonita, né? Então, quando ele lia o Salmo para os meninos, ele sempre falava de voz assim, bem impostada, né? E eu brincava com os meninos, que a gente estava com o coração apertado, eu falava, olha, eu não sei ler tão bonito quanto o pai, mas tem o mesmo valor. E aí a gente ficava estudando. E tem uma situação que, se você não conhece o Salmo de número 23, ele tem 6 pedacinhos, 6 versículos. E aí acabou os versículos e a gente não tinha passado ainda pelo problema. E eu falei, Senhor amado, né? Que mais que a gente começa a estudar agora, né? Para estar compartilhando com os meninos. E como orávamos sempre juntos, é muito interessante como que Deus cuida, né? E o cuidado de Deus, ele é preparado para a necessidade de cada um de nós. Em casa, somos 4, mas estávamos só nós 3. Cada um de nós funcionamos de um jeito, e Deus cuidou de cada um de um jeito. É muito emocionante ver como que Deus trata a gente de forma única. Eu também tive o quadro de Covid nesse período também, e o nosso médico, então, estava medicando o Arthur, que rapidamente recuperou, e a mim. Mas eu fui ficando cansada lá pelo 6º, 8º dia, a gente é mais judiado pela doença. Então, eu coloquei uma cadeira assim até o meio do corredor, de onde eu ia do quarto até a cozinha, porque nós estávamos vivendo um momento de isolamento. Os meus vizinhos, que não necessariamente são de alguma igreja, demonstraram e foram usados por Deus de tal forma que era assim, eu pedia comida num determinado lugar, a moça mandou, né, por um período, e cada dia um vizinho ia na portaria, pegava a comida, deixava na minha porta lá da minha casa. Sempre tinha um bolinho, um bilhete, um doce, alguma coisa. Café da manhã, porque eles sabiam que eu não tinha energia, né? E nós temos um grupo de mulheres, igual tem aqui na igreja, a gente tinha um grupo lá de WhatsApp de pessoas mais próximas. E a gente começou a fazer orações todos os dias às 8 horas. Nós que podíamos, encontrávamos ali naquele grupo para orar. E não só pelo Wellington, mas inicialmente foi porque ele estava doente.
E aí, quando veio a notícia que ele ia entubar, eu compartilhei com o Arthur. Naquela noite, ele ligou de madrugada para falar, né, que ele estava com a médica e que ela achava melhor ele ser entubado, mas que ele queria conversar comigo, que eu não recebesse uma notícia de alguém, mas que ele me falasse. Curiosamente, o Wellington não lembra disso. Ele não tem esse episódio na cabeça. Mas ele ligou, conversou comigo, a médica conversou, e nesses períodos de boletim, eu não sei se você sabe, mas eles dão boletim hoje, depois só 24 horas, e assim vai. Então, você fica sem notícia. Então, você experimenta ainda mais do cuidado de Deus, porque você tem que aguardar, né, sem uma notícia preliminar ali, né, o exercício da fé, para ouvir o que vem quando o telefone toca. Então, lá pelo 4º, 5º dia, que é esse dia que eu estou comentando com vocês, ela ligou e falou, olha, fique tranquila, ele está tranquilo, e eu vou fazer o procedimento porque é o melhor. A gente tem que aproveitar que ele está com todos os órgãos funcionando para deixar só o pulmão dele para recuperar, e a gente vai cuidar só do pulmão, para ele ter força, ter energia. E aí eu falei para ela, bom, eu acredito que o que você vai fazer, de fato, é o melhor. Mas antes do Wellington ser meu, ele é de Deus. E eu quero fazer uma oração por você. E eu orei com ela. O nome dela é Tainara. Ela chorava copiosamente. Ela falou, ninguém nunca orou comigo. E eu falei para ela, certamente alguém já orou e você não sabe. Mas para você estar aí hoje, cuidando das pessoas com amor, é porque Deus te preparou para estar aí. E eu acredito que Deus vai te usar. E o Arthur ouviu o barulho, eu conversando, ele foi até o quarto, eu contei o que estava acontecendo. Falei, vamos conversar com o irmão, vamos compartilhar com ele. Ele falou, mãe, não precisa. O irmão está cansado, ele acabou de deitar. Se a gente confia em Deus, a gente pode esperar essa noite para contar que foi feito o procedimento e que o pai está bem. Eu respirei fundo, pensei, verdade, vamos seguir. Não foi uma noite tranquila, né? Para dizer que nós fomos dormir. Não demos conta de dormir, ficamos ali conversando. E num dos momentos que conversávamos, eu falei para o Arthur, a partir de hoje, ele queria que eu sempre falasse que fosse verdade, né? Ele e o Heitor, a gente tinha combinado. Eu falei, olha, a partir de hoje, eu vou tentar falar uma vez só com vocês dois, quando você chegar, porque me dói muito ter que ficar falando e conta de novo. Então, vamos tentar falar, porque aí a gente se apoia. Igual você me apoiou agora à noite, a gente um vai ajudando o outro ali. Então, a partir daí, eu recebi o boletim e compartilhava com os dois ao mesmo tempo. Nunca deixei de falar para os meninos a gravidade, que eu tinha medo de não falar, que era fato, e eles terem a falsa impressão, né, de qualquer situação. Então, sempre falei para eles a verdade. E eu sei que é um momento sofrido. Foi para mim como esposa, e certamente foi para eles como filhos, mas a gente precisava se apoiar. E mais do que isso, a gente precisava confiar um no outro. E aí, um pouquinho depois desse período da intubação, o Wellington, ele continuou apresentando os episódios convulsivos, e ele extubava. Isso quer dizer que, de forma inconsciente, ele mexia tanto que ele arrancava os tubos. Ele fez isso por 3 vezes. E no 4º dia, né, ele fez por 3 vezes, e o médico, então, que estava de intensivista naquela tarde, ele ligou e falou para mim assim, olha, eu estou te ligando. E eu tinha já combinado com os médicos uma coisa que eu esqueci de contar para vocês. Eles ficam falando um monte de coisa, tantos por cento de oxigênio, tantos por cento de saturação,
E eu já não dava mais conta daquele monte de número. Eu falei para eles assim, só fala para mim assim, pode falar tudo, eu anoto, porque alguém vai me perguntar, você sempre tem alguém que quer saber os mínimos detalhes, eu anotava o nome do médico, o horário do boletim, e eu anotava. E aí eu tinha o meu resumo. Isso quer dizer que ele melhorou ou que ele piorou? Porque eu não tenho noção técnica para dizer se aquilo lá era melhor ou se era pior. E a tal da palavra estabilidade, eu vou te falar, ela é difícil. Porque o estável é para um e não é para o outro. Então, fica aquela situação, né? E aí eu falei para o médico, o doutor Carlos ligou para passar o boletim, e aí eu já vi que ele começou a falar diferente dos outros dias. Então, ele falou, olha... Falei, pode falar, doutor. Ele falou, olha, deixa eu te falar, o Wellington não está reagindo ao tratamento da forma que a gente queria. Ele já estubou 3 vezes. E toda vez que ele faz isso, ele se machuca, né? Corre o risco de perder cordas vocais. E a gente tem um retrocesso no processo, porque é um período que ele fica sem a oxigenação mecânica que ele precisa. E ele falou, olha, se você aceitar, nós podemos fazer um protocolo que não é um protocolo de Covid, que não é o kit lá, a quantidade de anestesia adequada para já entubar. Teria que ser mais. Ele falou, pensa... Aí eu falei para ele, tá, mas eu não entendo o que quer dizer isso. Ele falou, a gente vai desligá-lo completamente, a gente vai colocá-lo no coma induzido, e para isso, eu vou ter que dar uma quantidade de anestesia maior, como se ele tivesse sofrido um acidente de moto e tivesse com o cérebro muito inchado e a gente tem que desligar. Mas, para isso, você precisa passar aqui e assinar um protocolo. E eu comentei com vocês, né? Eu comentei com os meninos que eu nunca ia não falar a verdade. Aí foi difícil chegar e falar para os meninos. Eu preciso ir no hospital para fazer algo que não é o protocolo, porque precisa ser feito. E o Heitor, o meu filho mais novo, de 16 anos, nós havíamos conversado por conta de vários episódios nesse momento de pandemia, e o Wellington falou assim, nós falamos entre nós, né, que a gente se colocava nas mãos de Deus para o que viesse, né? Mas não sabíamos, ele não estava doente, nada disso. E o Heitor, então, me disse assim, mas o pai vai ficar com algum tipo de lesão, alguma coisa assim, porque ele não ia querer. Eu falei, filho, nenhum de nós quer. Mas Deus, às vezes, oferece uma oportunidade para a gente. E aí eu falei para ele, a mãe foi professora na escola dominical. E eu falava para você e para o seu irmão, para as crianças na igreja, para Deus não tem milagrinho, nem milagrão. Não tem pecadinho, nem pecadão. Tem milagre e tem pecado. E nós estamos vivendo um momento de experimentar um milagre de Deus. Esta é a única coisa que nos resta. E, por mais que seja difícil, a gente tem que permitir que Deus haja na nossa vida. Do mesmo jeito que Deus age, quando a gente permite que Deus venha e perdoe o nosso pecado, Deus também pode, e a gente precisa permitir que Ele faça um milagre. Para que este milagre chegue até o Pai, eu preciso dar um passo, que é permitir. Mas eu não vou permitir se nós não estivermos permitindo juntos. Nós precisamos tomar essa decisão juntos. E os dois, um olhou para o outro, né? Deram a mão e falaram, mãe, vai tranquila, que a gente vai ficar tranquilo aqui. Aquele dia eu peguei o carro, fui para o hospital, o médico estava muito cansado, e eu liguei para ele e falei que eu estava indo, que eu havia conversado com os meninos. Ele falou, olha, enquanto você vem, eu vou fazer o procedimento, porque eu acho que ele não pode esperar. Eu vou fazer o procedimento e você assina depois. Mas hoje eu estou muito cansado, ele disse, e falou para mim,
você pode orar comigo? Porque todos os dias eu orava com as pessoas que ligavam. E eu falei, posso. E eu orei, de forma breve, pedindo para que Deus desse sabedoria, que ele fosse usado por Deus no procedimento. Quando eu terminei a oração, ele falou assim, você pode orar mais? Aquela oração longa, eu ainda não estou em paz, eu estou muito cansada. Então, eu comecei a orar para que Deus trouxesse descanso para ele, para que Deus trouxesse o direcionamento e a certeza de que ele era um instrumento de bênção naquele dia, como em tantos outros dias, porque ele é um médico intensivista. Passam pessoas diariamente nas mãos e sob a coordenação dele. E então eu fui orando, orei com ele, fui orando com ele um tempo, e eu falei para ele, quando eu chegar aí, eu vou estar... Como que você vai saber que eu sou eu, né? Aí ele brincou assim, é só você chamar pelo Dr. Carlos. Eu fiquei tão envergonhada, porque eu estava tão assim, né? Falei, é óbvio, né? Eu vou chegar no hospital, falo que eu preciso falar. E aí ele falou assim para mim, não preocupa, eu também estou meio cansado. E quando eu cheguei, ele já tinha feito o procedimento. É um procedimento que, teoricamente, quando a gente escuta, né, que a pessoa está sendo induzida ao coma, a gente fica extremamente apreensivo. Mas o procedimento em si é rápido. E quando eu cheguei, ele estava sentadinho assim numa mesinha de café que tem ali, tem uma lanchonete, e eu sabia que ele era ele e ele sabia que eu era eu. E muito engraçado, eu bati o olho nele, ele levantou e falou, Valéria, eu estou te esperando para tomar um café. Foi ao mesmo tempo que um café de acolhimento, foi o café, eu brinco, né, foi o café da esperança. Porque ele falou para mim assim, fique tranquila, agora é o começo da recuperação, porque agora todas as partes, todos os órgãos estão direcionados para um único caminho, que é a cura. Você precisa acreditar nisso, que é isso que vai te manter forte, para você cuidar dos seus filhos e cuidar do seu marido quando ele voltar para casa. Bom, foram 30 dias aí de história na UTI. E, graças a Deus, ele foi se recuperando. E um dos processos que eles pedem para uma pessoa que está num procedimento de extubar, de retorno, né, do coma, é que a família, alguém vá conversando ali, né? Isso não era possível. Então, nós mandávamos áudios, e uma enfermeira, a menina da equipe de enfermagem, ouvia e passava para ele. Então, Arthur mandou a música que ele mais gostava, Heitor, e assim a gente foi fazendo. E eu não sei cantar, eu brinco que essa virtude aí Deus não me deu. Então, eu li uma poesia, que, na verdade, é uma música, e chama Tapeceiro. E fala, né, a letra dessa música, que a vida da gente é como um tapete que está sendo construído, né, que Deus é o tapeceiro. E que ele vai tecendo, e quando a gente olha do avesso, a gente não é capaz de ver a obra de arte que Deus está fazendo. Mas a vida é feita de cores, e a vida, às vezes, passa por dias cinzentos, né? Eu me recordo de ter lido toda a música, mandado para ele. E a Mara, que é a enfermeira que estava naquele dia de plantão, colocou para que ele ouvisse. Já há alguns dias ele vinha ouvindo as músicas e as mensagens. E no dia que ele ouviu essa mensagem especial, a Mara disse que os batimentos cardíacos dele alteraram, e
E as pessoas da UTI que estavam trabalhando naquele dia se emocionaram, né? Vários começaram a chorar. E ela perguntou assim: Wellington, você sabe quem mandou este texto? De quem é essa voz? Ele mostrou o sinal da aliança para ela. E Deus foi trabalhando ali de uma forma muito especial na vida dele, porque quem conhece o Tom sabe que ele é uma pessoa ligada no 220, e ser desligado assim na marra não deve ter sido fácil para ele, né? E nós tivemos que exercitar algo, como a Deise falou assim, o olhar de quem ficou em casa, né? O olhar de que Deus, de fato, Deus cuida. Deus vai providenciar alguém de acordo com a sua necessidade para cuidar de você. Como eu disse, os vizinhos que cuidaram, alguém que mandava uma mensagem, um adolescente para o meu filho, outro que ligava, como que chama, no WhatsApp, em videoconferência, a minha equipe do trabalho, que desliga, que a gente aqui vai cuidar, né? E de forma muito, vamos dizer assim, profissional, me auxiliaram nesse período. E quando o médico disse assim, então a gente vai tentar fazer o retorno hoje, a gente ficou ali naquela expectativa, né? Deu tudo certo. Então, ufa, passamos de um momento muito difícil e começou a melhora. Mas, de forma muito surpreendente, ele começou a recuperar muito rápido. E quando, em 4 dias, ele fazia fisioterapias, tanto a respiratória quanto muscular, porque perde muito músculo, né, no processo. E ele começou, então, a recuperar muito rápido. E um dia ele me mandou um vídeo, ainda se apoiando no andador e tal, e depois fazendo exercício, numa música assim acelerada, né? Aí eu falei para os meninos: o pai sarou, porque essa é a cara dele, né? Ele já produziu, não pode mandar de qualquer jeito, já fez um vídeo pequenininho, mas já para dizer que estava bem, porque ele ainda não podia falar, né, que estava com a traqueostomia. E mais alguns dias, o médico nosso da família falou: olha, eu vou providenciar a home care, todas as coisas, para que ele tenha todos os cuidados para se recuperar rápido. Nós não precisamos usar da fisioterapia, fonoaudiologia, mas do home care não, de tão bem que ele saiu. Quando eu fui buscá-lo, ele estava me esperando na porta do hospital. E não é mais ou menos, literalmente, ele estava do lado de fora com a mala me esperando. Eu não sabia se eu agradecia a Deus ou se eu dava bronca nele, confesso. Porque como assim você está aqui fora? E aí ele pegou, olhou e riu, falou assim: porque Deus é divertido. E é bem, né? O Wellington é divertido, então eu falei: é bem a sua cara, né? Bom, e a gente começou então no exercício de louvar e agradecer a Deus por tudo que a gente tinha passado. E o pós-Covid exige alguns exames. E num desses exames, o médico descobriu que ele estava com um problema no coração. Mas, como dizem os amigos da UTI, é assim: quando você começa a fazer amigo na UTI, não está bom, Wellington. Segunda coisa que não está bom: próxima vez, se você quiser lembrar da gente, você deixa um bolo lá na recepção, mas não volta com um problemão, não, porque você nunca arruma um negócio fácil, né? Os funcionários da UTI brincando com a gente. E descobri, então, que tinha que pôr um stand, porque tinha um probleminha. Esse probleminha foi crescendo, né? Aí, não é um stand só, talvez 3. Aí, na hora de fazer o exame, então, põe a maquininha para lá, vai para frente, para trás. Não, é melhor fazer uma cirurgia de peito aberto. E eu brinco que eu ainda não estava de coração aberto para um outro susto. Para as pessoas mais próximas, eu brinco assim, que eu falava para ele: daqui a 100 anos você me assusta de novo. E ele errou a conta e fez em 100 dias.
nós estávamos de volta, começando todo um procedimento. E então, lá fui eu de novo procurar um texto bíblico com os meninos para a gente começar a estudar, e fomos para o Pai Nosso. E um dos versos do Pai Nosso, seja em qual versão você conhece, diz assim: seja feita a vossa vontade. E o Arthur, meu filho mais velho, falou: mãe, essa é a parte mais difícil. De orar, de viver. E nós estamos aqui de novo, pedindo para que Deus faça a vontade dEle. E eu confesso que eu falei: filho, é difícil. E tem sido muito difícil para mim, porque eu falei para ele: ainda tem que dar uma de forte, né? Falando para ele, para vocês, preciso mostrar para o pai que está tudo bem, porque agora ele está de cabeça boa, ele não está desligado na UTI. Ele conversa com a gente, se preparando, né? E os médicos foram muito cuidadosos, porque foram fazendo todo um procedimento de fisioterapia com ele antes, para ele se recuperar rápido da cirurgia. Então, ele interagia comigo, com os meninos. E uma outra parte que a gente, estudando ali no texto, né, a gente estava vendo, falando sobre perdoai os que vos têm ofendido, né? Ou perdoe os seus pecadores, depende da versão. E eu falei com os meninos, do mesmo jeito que a gente precisa viver o perdão, a gente também precisa louvar a Deus por cada dia, por cada coisa. Então, vamos pensar em coisas boas que a gente tenha vivido com o Pai, que a gente tenha experimentado. Coisas muito especiais acabam surgindo no coração da gente diante de situações adversas, né? Meu mais novo, então, se lembrou que o que ele mais gostou foi brincar de luta de travesseiro com o pai. Mais marcante da vida dele. E eu quero te dizer, não acho que é a coisa mais mirabolante que vai ser algo que vai marcar o coração do seu filho. Pode ser algo muito simples para você, mas para ele pode ter mudado a vida dele. E o Arthur disse: é o bom humor do pai. Ele sempre acha um jeito de achar uma graça nas coisas. E eu falei: eu acho que ele é até divertido demais, porque ele está brincando com a gente de novo, né? E eu falei para os meninos: eu acho que é a perseverança do pai. Porque ou pessoa passou por um momento tão difícil, nem terminou de sarar, e está perseverando, e está conversando conosco, no caso comigo, trazendo calma, porque ele falava assim para mim: fica tranquila, o médico está olhando. Vou só dar um resumo como que ele me explicou, que eu falei para o médico, eu não quero saber detalhe, que ele ficava falando o nome das veias, como é que ia fazer, punha para lá, para cá. Eu falei: moço, fala simples para mim. Aí o Wellington fez um resumo assim para mim. Ele vai abrir meu peito, pegar uma máquina dessas de cortar coisa no chão, cortar lá piso, corta, tira o coração, põe numa bacia, conserta, põe dentro e me faz pegar no tranco. Pronto, você já entendeu? Falei: entendi. Tá suficiente. Então, você entende como que a pessoa é bem-humorada, né? E eu falei com o doutor André, né? Falei: doutor André, a gente nem terminou de passar por um susto, e agora outro. E o Wellington ainda fica brincando, né? Ele falou assim para mim: na verdade, é que ele ainda não tem noção que eu vou ficar com o coração dele na minha mão, né? E eu acho que eu vou descobrir mais coisas do coração dele do que você, porque, literalmente, vou ter o coração dele na mão. E aí, naquela leveza, naquela conversa, eu falei: Senhor, eu vim do hospital naquele dia para casa, e eu vim agradecendo a Deus. Falei: Deus, os momentos que eu pensava que estavam muito difíceis, o Senhor providenciou os mais diversos tipos de cuidado.
E agora, até trazer leveza no momento de dor. A confiança no momento de instabilidade. E a certeza que eu tinha de que Deus foi bom da primeira vez, e ainda que desse errado na segunda, Deus continuaria sendo bom. E eu pensava, Senhor, mas me dá força para crer que eu estou no caminho certo, no sentido de preservar as minhas palavras, porque a vontade é de você chegar e falar, não está dando mais, está difícil, está doendo. Algumas vezes eu compartilhei, sim, com algumas pessoas mais próximas do quanto que dói, ou do medo. Mas, muitas vezes, antes que isso viesse ao meu coração, Deus providenciava alguém, com uma mensagem, com uma ligação, e providenciou pessoas que eu nem conhecia para fazer isso, né? E eu pude observar, se eu tivesse que fazer um resumo, né, assim, do que é passar momentos como a minha família passou. O momento de Covid é um momento muito difícil, porque você não sabe o que vai acontecer, no sentido primeiro, à época, não tínhamos muitas informações sobre a doença, os médicos e tudo mais, e você fica sem a notícia. Então, esse esperar é um exercício muito grande. E, num segundo momento, que era o momento da cirurgia, é de você tomar a decisão, vai para lá, faz assim, vai fazer. Aí o médico, por exemplo, falou assim para mim, eu ia marcar para a tarde, na terça-feira, mas eu vou transferir para a quarta de manhã, eu prefiro estar descansado. Eu olhei assim, falei, esse negócio não deve ser fácil, né? Para ele estar jogando, para estar descansado no outro dia, não deve estar bom, né? E mais um dia, então, de espera. Então, eu diria assim, entender que o tempo de Deus não era o meu tempo, ou que ainda não era o tempo que Deus tinha para a minha família para experimentar a cura, foi o maior exercício de fé que nós podemos experimentar nesses dias. Porque no nosso coração a gente fica com muita vontade que tudo isso passe. Mas, às vezes, não passa no tempo que a gente acha que eu não vou dar conta. Passa no tempo que é o tempo de Deus, que Deus providencia as coisas. Outra coisa que eu aprendi, junto com os meninos e com o Tom, a gente precisa exercitar, e a gente tem muita mania de falar em casa, você sabe que eu te amo? Eu já te falei que eu te amo hoje, e a gente viu que, por mais que a gente falasse, por mais que a gente experimentasse, a gente ainda precisava falar uns para os outros que nós nos amávamos. E isso veio ao nosso coração quando o Wellington, então, foi internar pela segunda vez, né? Que eu falei para os meninos, a gente teve a oportunidade de falar para o pai várias vezes depois que ele voltou para casa que a gente o amava. Então, ele vai passar bem esses dias que ele está lá se preparando para a cirurgia, porque ele tem certeza que a gente está aqui esperando por ele. Então, exercite dizer que ama. Fortaleça a pessoa que está do seu lado, com coisas pequenas, mas é necessário. E eu diria que uma terceira coisa não ache que você está sozinho. Deus não te deixa sozinho, Deus prepara alguém para cuidar de você. Com situações, com palavras e, às vezes, mesmo com distância. Né? Deus, Deise e Noedi estiveram cuidando de mim, do Wellington. Noedi mandava mensagens na esperança de que ele iria ouvir, num retorno breve, quando ouvisse as mensagens. Vários pastores, amigos nossos, né, conhecidos dos irmãos, também fizeram isso. Mas pessoas que não têm o exercício, vamos dizer, do ministério, a não ser o ministério do acolhimento. O quanto Deus usou essas pessoas na nossa vida. E hoje, quando a gente olha para tudo o que a gente passou,
eu sempre falo e penso, Senhor, muito obrigada porque a gente passou por tudo isso. A gente saiu de tudo isso na expectativa, né, de que o Senhor tenha um grande propósito. Eu não sei qual é. O Wellington às vezes falava isso para mim, qual que é o propósito? Deus ter me trazido de volta e tantas pessoas, amigos próximos, né, não terem voltado. E eu falo para ele, não precisa preocupar, na hora certa Deus vai te falar. E pode ser por uma única pessoa, mas para Deus era importante que Ele te trouxesse de volta. Então, agora que Ele operou o coração, eu falo, viu, você não estava pronto ainda para saber do propósito. Teve que ir lá, operar o coração, ficar com o coração bom, porque o tranco vai ser bom também, né? O propósito de Deus é grande, você tem que estar preparado. E eu não tenho dúvida de que diariamente Deus põe um propósito na nossa vida. A gente precisa estar atento qual é. Porque às vezes a gente acha que um propósito é só na vida de um pastor, de um seminarista ou de alguém com um ministério nesse sentido. Deus coloca ministérios na nossa vida, pessoas, para cuidarem de nós das mais diversas formas. Então, permita que Deus cuide de você. Se você vive um momento de dor, se você vive um momento de dificuldade, de doença, permita ser cuidado por Deus. Porque Deus, Ele continua sendo bom, mesmo quando a resposta não é aquela que eu esperava, que você esperava. Mas o exercitar isso na nossa vida é uma constante. E a minha oração é para que tudo isso tenha servido para a minha vida, para a vida do meu esposo, como aprendizado, para que a gente possa cuidar de outras pessoas. Não só no sentido da doença física, mas também das doenças emocionais, espirituais. Muitas são as pessoas que precisam de cuidado. E eu tenho certeza que Deus estava nos preparando, nos fortalecendo para fazermos algo ainda maior. E que tudo o que o Wellington passou vai servir de testemunho, como diz o texto bíblico, né? E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar. Então, eu não tenho dúvida de que precisamos testemunhar o que nós passamos, porque isso pode fortalecer muitas pessoas, mas mais do que isso pode desafiar tantas outras a andarem nos caminhos do Senhor. Quero agradecer de novo os irmãs e os irmãos da igreja que estiveram orando por nós nesses momentos, né? E hoje podemos compartilhar aqui, como a Deise disse, quase que foi o episódio 1, né? Episódio 2, mas acho que parou aqui, tá, Deise? Amém? Obrigada, irmãs, pelo tempo de vocês, viu? Glória a Deus, obrigada, Valéria, por ter disposto o seu tempo de estar aqui conosco. Você, não por mérito próprio, mas é um exemplo de mulher de fé. Tem aprendido a viver assim. E todas nós temos de ser mulheres, homens de fé.